Sobreviver em Rjev é uma probabilidade matemática que tende ao zero absoluto. Quando um batalhão alemão fecha o cerco em torno de um tanque imobilizado, o regulamento exige aceitar o combate. Mas esta guarnição escolheu uma tortura psicológica monstruosa. Eles transformaram sua máquina em um monte de neve natural, utilizando cal virgem que corroía suas peles até a carne viva. Oficiais inimigos apagavam bitucas de cigarro na blindagem camuflada e posicionavam metralhadoras pesadas logo acima das cabeças dos tanquistas soviéticos, que sufocavam lá dentro. 8 dias de anabiose gélida, articulações castigadas na escuridão ao consertar a esteira e uma radiomensagem interceptada sobre a ofensiva geral da Wehrmacht. Isso é apenas o prelúdio da verdadeira loucura. Seus próprios oficiais de Estado-Maior não acreditaram nessa ruptura e quase condenaram os heróis por violação das instruções. Neste vídeo, revelaremos a anatomia macabra da furtividade que quebrou o psicológico de dezenas de soldados alemães e se tornou a arma mais letal na Prússia Oriental. A vida de uma guarnição na ofensiva é medida em minutos. O clarão ofuscante de uma explosão. Um elo de esteira de aço deformado voando contra a neve ensanguentada. O cheiro asfixiante de pólvora queimada no compartimento de combate. A frente de Kalinin tritura homens e metal com a metodicidade de uma linha de montagem industrial. O inverno de 1942 em Rjev não deixa margem para erros. A floresta invernal ergue-se como o cenário de uma tragédia antiga. Troncos de árvores pretos e carbonizados contrastam com os montes de neve profundos e intransponíveis. Um tanque representa 40 toneladas de fúria e poder ofensivo. Mas, quando a esteira se rompe, a máquina de guerra transforma-se instantaneamente em um alvo estático. A guerra perdoa a crueldade, mas nunca perdoa a perda de mobilidade. O impacto de um projétil perfurante surge do nada. O estridor do metal rasgado fustiga os tímpanos. A concussão aperta o crânio como um torno de aço. Sangue quente escorre pelo nariz e ouvidos. O tanque T-34 estremece com um impacto direto no conjunto da suspensão. A energia cinética do projétil sólido reduz os elos de aço a pó. O motor urra em rotações máximas, expelindo uma fumaça preta e densa, mas a máquina de muitas toneladas perde irremediavelmente a tração. "Mecânico, situação!" ruge o comandante Semyonov, cuspindo sangue sobre os estojos de latão ferventes que cobrem o piso. "A esteira saltou! Estamos descendo!" grita o mecânico condutor Kovalyov. Suas mãos agarram com força as pesadas alavancas de comando. Os músculos das costas e ombros sofrem espasmos devido à tensão física extrema. Kovalyov tenta nivelar o curso, mas as leis da física são implacáveis para 40 toneladas de ferro imobilizado. A máquina mutilada quebra pinheiros congelados como se fossem palitos de fósforo e desliza pesadamente para o fundo de uma ravina profunda. Um solavanco. Um impacto violento contra o solo gelado que faz os dentes baterem. Silêncio. O motor engasga e apaga. Esse silêncio súbito e mortal desaba sobre a guarnição de forma mais pesada que um bombardeio de artilharia. Nele não há salvação. Nele esconde-se a morte iminente. O estrondo da batalha de Rjev ecoa em algum lugar lá no alto, além da borda da ravina íngreme. Aqui, no fundo, o tempo altera drasticamente seu curso. 1 minuto arrasta-se como um ano longo e agonizante. O medo dissipou-se nos primeiros segundos após o impacto. Resta apenas um vazio ressonante na cabeça e reflexos gravados até o automatismo. Semyonov cola o olho no visor triplex. A poeira gelada assenta lentamente sobre a terra sulcada por crateras. Através da fresta estreita de observação, ele avista os capotes cinzentos. Dezenas, depois centenas de soldados inimigos convergem para a ravina. O cerco de fogo está formado. A infantaria alemã vasculha o setor metodicamente, quadrado por quadrado, cortando qualquer rota de fuga. No ar gelado, ecoam comandos guturais ríspidos e o latido rouco e faminto dos pastores alemães de busca. O anel se fecha a cada segundo.
A temperatura ambiente cai vertiginosamente para 20 graus abaixo de zero. Sob tal frio, a blindagem de 45 milímetros do T-34 transforma-se em um sarcófago de gelo, drenando o último calor da guarnição. Dentro do apertado compartimento de combate, o ar esfria rapidamente. A respiração de 4 pessoas cristaliza-se, assentando como uma geada branca e espessa na ótica das miras, nas empunhaduras das metralhadoras e na culatra gélida do canhão de 76 milímetros. Os dedos, privados de luvas para garantir a precisão do tiro, grudam no metal congelado, deixando rastros de sangue. A fisiologia sobrepõe-se à vontade humana. O sangue engrossa nas veias, as extremidades ficam dormentes, o coração desacelera. O cansaço desaba como um fardo de chumbo, forçando as pálpebras a se fecharem. A espera pela morte torna-se fisicamente palpável, densa como o próprio ar frio. Ligar o potente motor a diesel significaria revelar instantaneamente o esconderijo com uma coluna de fumaça e um urro característico. Abrir fogo com o canhão significaria iluminar a posição e atrair uma salva certeira da artilharia pesada inimiga, que em poucos minutos transformaria o aço resistente em uma carcaça retorcida. Sair da máquina pelas escotilhas significaria cair sob o fogo cruzado das metralhadoras. Canhão em posição. Carregar perfurante. Aguardar. Ordena o comandante, com voz baixa, seca e desprovida de emoção. Nenhum movimento desnecessário no espaço exíguo. Nenhum pânico. Apenas o peso opressor dos capacetes de tanquista e a respiração contida. Patrulhas inimigas passam a apenas algumas dezenas de metros da máquina atolada. O ranger de botas ferradas na neve endurecida soa como um ritmo nítido. O inimigo procura blindados soviéticos avariados para limpar a área e liquidar os sobreviventes. O isolamento do mundo exterior é absoluto. Não há comunicação com o comando. O rádio do tanque está mudo, emitindo apenas o estalido monótono da estática nos fones de ouvido. O frio penetrante invade implacavelmente os casacos acolchoados, instalando-se profundamente sob a pele. O congelamento começa com um formigamento leve e enganoso nos dedos, evoluindo para uma dor surda e persistente em todo o corpo. O combustível diesel nos tanques começa a engrossar. Cada hora de imobilidade consome as parcas chances de sobrevivência. O organismo humano não é capaz de resistir por muito tempo a tal regime térmico extremo, sem movimento ou fonte de calor. A guarnição encara uma escolha implacável: congelar viva na caixa de aço ou morrer em um combate curto e desesperado, levando consigo alguns inimigos. Mas na penumbra turva do compartimento de combate, entre o cheiro entranhado de óleo diesel, sangue coagulado e suor congelante, o municiador Gromov não desvia o olhar da estreita fresta de observação. Lá fora, estende-se a neve infinita e ofuscante. Ela cobre a terra queimada, suaviza os ângulos da paisagem e esconde a morte com segurança. Na cabeça do ex-artista, acostumado a pensar em formas, meios tons e sombras, nasce uma ideia fora do comum. Diante da catástrofe iminente, tal ideia parece uma loucura total, contradizendo todos os regulamentos de guerra, mas será precisamente ela o ponto de partida para uma salvação impossível. Essa ideia atinge Gromov como uma descarga elétrica. 40 toneladas de aço dos Urais estão presas no fundo da ravina. O motor V2 silencia. O ar ao redor congelou a 20 graus negativos, drenando o calor precioso de 4 homens. A escolha da guarnição é trágica. Morte lenta por hipotermia em uma cripta metálica ou o acionamento imediato da ignição. O urro do diesel de 12 cilindros rasgaria o silêncio noturno por quilômetros. O inimigo triangularia as coordenadas e cobriria o quadrado com morteiros pesados em 3 minutos. Ambas as opções levam à aniquilação. Mas o ex-artista vê um terceiro caminho. Ele olha através do bloco de triplex gelado para o campo branco salpicado de crateras. Comandante, não vamos esconder o tanque, sibila Gromov, com dificuldade para abrir os lábios rachados e arroxeados.
Vamos dissolvê-lo. Criar um monte de neve. Camuflar as arestas. Você enlouqueceu de vez. Responde secamente o mecânico condutor Kovalyov, esfregando as mãos dormentes. Como vai esconder uma torre angulada? Isso é geometria, não uma tela de pintura. Cal, logo ali na colina, estão os restos de uma aldeia queimada. Havia um depósito da cooperativa lá. Vi claramente os sacos brancos antes do combate começar. Semyonov silencia por exatos 10 segundos. Em sua cabeça atingida pela concussão, o cálculo rígido de sobrevivência trabalha sem parar. É uma análise seca de tempo, temperatura e riscos. É pura loucura tática. Esconder uma máquina de combate gigantesca em terreno aberto, sob o nariz de um batalhão alemão, contraria qualquer regulamento. Mas não existem mais regulamentos neste cerco de fogo. Kovalyov, Sokolov, peguem a Cal. Vão, ordena Semyonov, curto e cortante. Duas silhuetas escuras deslizam silenciosamente pela escotilha de escape inferior para a neve cortante. O T-34 mutilado fica para trás. À frente, 200 metros de neve profunda até as isbas carbonizadas. 200 metros de espaço exposto, vigiado pelas metralhadoras da Wehrmacht. A noite os cobre com seu manto denso. Começa o trabalho exaustivo e mortalmente perigoso. A neve range traiçoeiramente sob os pesados casacos. Cada som microscópico propaga-se com uma clareza acústica assustadora. Kovalyov e o radiooperador Sokolov não andam. Eles se comprimem contra a crosta de gelo, rastejando como répteis. Os cotovelos apoiam-se na neve dura. Um impulso brusco, um deslize de meio metro, e então uma parada para escutar a escuridão. Os músculos queimam pela falta de oxigênio e pela tensão estática. Flocos de gelo entram pelos colarinhos, derretem nos corpos quentes e escorrem como água gelada pela coluna. O frio paralisa os nervos, mas o instinto de autopreservação os impele adiante. O trajeto leva 40 minutos intermináveis. A respiração queima os pulmões. Os dedos perdem completamente a sensibilidade. À frente, finalmente, surgem os troncos carbonizados do galpão. O cheiro de madeira queimada sobrepõe-se ao frescor gélido. Kovalyov rasteja para baixo do telhado desabado. Na escuridão total, suas mãos tateiam a estopa grossa. O tecido congelou, tornando-se um bloco monolítico. É cal virgem. Sacos pesados, de 50 quilos cada, quase impossíveis de erguer. De repente, a escuridão é cortada pelo feixe ofuscante de uma lanterna alemã. O clarão amarelo golpeia as pupilas dilatadas. A terra estremece levemente com passos pesados. Uma patrulha inimiga. 5 soldados com submetralhadoras circundam as ruínas. Ouve-se a fala gutural estrangeira e o estalido metálico de um ferrolho. Kovalyov e Sokolov paralisam. Estão no fundo de uma cratera rasa, semi-cobertos pela neve. A distância até o inimigo é de meros 3 metros. Perto demais para uma granada, longe demais para uma faca. As batidas do coração ecoam nas têmporas como um badalar fúnebre. A biologia os trai. Parece que toda a floresta ouve esse pulsar frenético. Kovalyov fecha os olhos e interrompe a respiração. A privação de oxigênio gera círculos vermelhos diante de sua visão. Os pulmões contraem-se, implorando por ar. O ranger das botas para logo acima deles. O soldado inimigo detém-se para acender um cigarro. Um isqueiro estala. A fumaça acre de tabaco barato desce para a cratera. Sokolov sente uma coceira insuportável no nariz. Tossir significa a morte de toda a guarnição. Ele crava os dentes na manga do casaco congelado, mordendo a pele até sangrar. O gosto salobro do sangue ajuda a conter o espasmo. Passam-se 30 longos segundos. O alemão joga a bituca na neve, que chia a 10 centímetros do rosto de Kovalyov. Os passos se afastam. A morte recua, deixando apenas um suor frio e viscoso nas costas dos combatentes. Não há tempo para descanso. Kovalyov gesticula para carregarem a cal. Eles agarram os sacos endurecidos, 50 quilos de peso morto para cada homem exausto.
O retorno exige carregar esse fardo rastejando. As mãos, sem sensibilidade, mal seguram o tecido. A carga os enterra na neve, forçando-os a mergulhar o rosto na crosta gelada. O caminho de volta é uma tortura de tendões rompidos e articulações esfoladas. A névoa apaga os pontos de referência, mas eles rastejam guiados pelo cheiro de óleo diesel que emana da máquina abandonada. Após uma hora de trabalho infernal, as duas silhuetas desabam na ravina. Os sacos batem surdamente contra a blindagem. Semyonov e Gromov já esperam com pás de sapa. 4 homens exaustos e centenas de quilos de um produto químico corrosivo contra o exército alemão e o inverno russo. Restam 2 horas até o amanhecer. Quando o sol nascer, a silhueta do tanque será o alvo ideal. O plano do artista deve ser executado agora. A neve e a cal estão prontas para a terrível alquimia gélida. A reação começa imediatamente. Os sacos de estopa rasgam-se com um estalo. O pó branco cai na neve profunda. A temperatura é de 20 graus negativos, mas a química dita suas próprias leis. A água congelada entra em contato com o óxido de cálcio. A mistura chia agressivamente, liberando vapor acre e um calor escaldante. Trabalhar com luvas grossas é impossível. Perde-se a coordenação necessária. Os tanquistas expõem as mãos. Dedos nus mergulham na massa fervente que corrói a carne viva. Queimaduras químicas cobrem a pele dormente. O sangue das articulações mistura-se à pasta branca, deixando manchas ferruginosas. A dor perfura até os ossos, mas o sistema nervoso bloqueia o choque. A sobrevivência não é sorte. É uma matemática da dor multiplicada pelos minutos até o amanhecer. Cubra as rodas de apoio! A esteira não pode ser vista! Sibila Semyonov, lançando blocos de neve sobre a suspensão destroçada. A torre! Suavizem os ângulos da torre! Comanda Gromov entre dentes cerrados. Suas mãos em carne viva moldam a escultura mais importante de sua vida. 40 toneladas de aço devem perder sua geometria letal. O glacis inclinado, projetado para ricochetear projéteis, torna-se a tela para uma crosta irregular. A mistura de neve, lama e cal fixa-se no metal e, em segundos, transforma-se em pedra monolítica. As grelhas dos radiadores e as placas de blindagem desaparecem. O formidável canhão de 76 milímetros agora parece um tronco caído coberto de neve. A guarnição trabalha no ritmo de animais acuados. Qualquer golpe mais forte da pá contra o aço alertaria o batalhão inimigo. O oxigênio falta. Os pulmões ardem a cada inspiração. Kovalyov e Sokolov lançam toneladas de neve sobre a cal endurecida. Os músculos sofrem cãibras agonizantes. O coração bombeia com dificuldade o sangue denso. Cada pá de neve pesa como chumbo. As roupas estão encharcadas de suor acre, que congela instantaneamente, transformando os casacos em armaduras rígidas. O pó químico corrói as córneas. Lágrimas involuntárias congelam nos rostos cobertos de fuligem. Mas eles não param. A mecânica do corpo está subordinada a uma ordem: ocultar o metal antes dos primeiros raios de sol. O T-34 já não é apenas uma máquina. É uma extensão de seus corpos, uma segunda pele que precisa ser protegida. O horizonte a leste acinzenta-se. A névoa dissipa-se sobre os pinheiros. São 5 da manhã. Restam minutos antes da visibilidade total. As patrulhas inimigas recolhem os postos noturnos. Ouve-se o tilintar de ferrolhos e a tosse dos sentinelas alemães na borda da ravina. Neve! Mais neve no compartimento do motor! Ordena Semyonov, rasgando a neve dura com as mãos nuas. Os combatentes caem de joelhos. As pás são deixadas de lado. O aço range muito alto. Eles arrastam a neve com os antebraços e o peito, como mecanismos obcecados. A traseira do casco desaparece sob uma montanha branca. Gromov recua 2 passos. Seus olhos inflamados escaneiam o resultado. A máquina dissolveu-se na paisagem. Não há mais esteiras, torre ou escotilhas. Apenas um monte de neve natural
no fundo de uma ravina esquecida. Uma rajada de vento norte levanta a poeira de neve, apagando os últimos rastros ao redor do novo elemento da paisagem. Para dentro, rápido! Ordena o comandante. Os 4 deslizam pela fresta da escotilha de evacuação. Dedos dilacerados puxam a pesada tampa de aço com um esforço final. O metal bate de forma abafada, isolando-os do mundo. As travas fecham-se. A armadilha foi selada por dentro. Estão enterrados vivos sob toneladas de neve, no epicentro do inimigo. O sol de inverno ergue-se, iluminando a planície sem vida. Os raios deslizam sobre o monte de neve perfeito, sem encontrar falhas. A natureza os absorveu. Começa a etapa mais terrível. O inferno do esgotamento físico dá lugar à pressão psicológica monstruosa. Dentro do útero de aço, instala-se um silêncio absoluto, onde cada um ouve o próprio sangue pulsar. E esse silêncio está prestes a ser testado pelo ranger das botas alemãs. A pesada escotilha inferior fecha-se, isolando a guarnição definitivamente. As travas encaixam com um rangido. A escuridão absoluta preenche o compartimento. Dentro do tanque, instala-se um silêncio sepulcral. O oxigênio escasseia. As grelhas de ventilação estão obstruídas por cal e neve. Respirar torna-se um fardo. O ar viciado está impregnado de vapores químicos, óleo diesel e sangue. A temperatura interna despenca. A blindagem de 45 mm funciona como um radiador gigante, drenando o calor dos corpos. O gelo penetra nos casacos encharcados, morde os músculos e congela as articulações. Kovalyov sofre cãibras implacáveis nas pernas. Ele cerra as mandíbulas para não bater os dentes. Cada expiração cristaliza-se no ar. Uma geada branca cobre a culatra do canhão e as metralhadoras. Estão enterrados em um sepulcro congelado. Lá fora, ouve-se um ranger distinto. A crosta de neve quebra sob botas ferradas. Os passos ressoam diretamente acima de suas cabeças. A infantaria inimiga ocupa posições. Dezenas de soldados pisam a escassos centímetros da chapa de metal que separa os tanquistas da execução. A guarnição paralisa. As caixas torácicas detêm-se no meio da inspiração. Ninguém ousa se mover. O simples roçar do tecido da túnica contra o metal agora significa a morte. O estalar dos passos cessa rente à lateral. O oficial alemão escolhe um monte de neve perfeitamente nivelado para um breve descanso. Ele apoia as costas com força diretamente na torre camuflada do tanque T-34. O metal no interior responde com uma vibração surda, quase imperceptível. Ouve-se o estalo seco de um isqueiro a gasolina. O alemão acende um cigarro. O cheiro acre do tabaco queimado infiltra-se como um fio tênue através das frestas microscópicas das escotilhas lacradas. Esse minuto se estende até o infinito. O operador de rádio Sokolov está sentado, com a cabeça encolhida entre os ombros. Uma crise aguda de claustrofobia corta sua respiração. As paredes do tanque parecem se estreitar visualmente na escuridão. A pressão sanguínea nas têmporas atinge o ponto crítico. O equilíbrio mental do rapaz de 19 anos estilhaça. Ele quer gritar. Quer puxar a alavanca pesada, escancarar a escotilha e disparar uma rajada longa com a metralhadora Degtyaryov para romper essa tortura de silêncio. O instinto animal exige escapar imediatamente do espaço confinado. A mão de Sokolov move-se convulsivamente em direção à alavanca de manejo da metralhadora de proa. Os dedos tateiam cegamente o aço frio. Um movimento, e o estalido do percussor sendo armado entregará as coordenadas da máquina. Um golpe seco no punho interrompe o movimento. O comandante Semyonov agarra a mão do operador de rádio com um aperto mortal. Os dedos do comandante, rígidos pelo gelo, apertam o osso alheio até estalar. Negativo. Articula Semyonov sem som, apenas com os lábios ressecados na escuridão total. Mantemos a posição. Sokolov engole em seco a saliva espessa. O ataque de pânico se estilhaça contra a vontade de ferro do comandante. O medo se esvai. Resta apenas um vazio retumbante e os reflexos. A tripulação volta a ser um único mecanismo congelado.
Os sentidos visuais se aguçam na tentativa de distinguir os rostos dos companheiros no vazio negro. Dormir sob tal temperatura negativa significa uma parada cardíaca instantânea. O municiador Gromov está sentado, abraçando os joelhos. Seus dedos, queimados por cal viva, latejam com uma dor rítmica, mas ele aguenta. Lá em cima, o oficial dá a última tragada. Ele estala os dedos com desdém, jogando a bituca para baixo. O pedaço de papel incandescente cai em uma pequena fenda na junção da torre com o chassi. O som da queda da leve bituca sobre a blindagem de aço nu golpeia os nervos retesados da tripulação. No silêncio mortal do compartimento de combate, esse impacto microscópico soa como o badalo de um imenso sino de bronze. Os segundos de espera tornam-se uma agonia. O oficial esmaga a bituca com indiferença com o salto ferrado da bota sobre a cal, confundindo a superfície dura com uma pedra gelada comum. Ouve-se um comando gutural. Os passos se afastam e se dissolvem no ar gélido. Mas é cedo para relaxar. No lugar da patrulha que partiu, chegam outros soldados. O crepitar da neve se intensifica, fundindo-se em um estrondo contínuo. A unidade inimiga decide se estabelecer justamente neste trecho do vale. De cima, diretamente sobre o teto do tanque soviético camuflado, uma carga maciça desaba com um baque surdo de madeira. Depois, outra. O ranger de tábuas brutas sobre a crosta de gelo fere os ouvidos. Os alemães começam a descarregar metodicamente caixas pesadas de munição de artilharia, sem suspeitar que seu depósito está montado sobre a blindagem de uma máquina inimiga. O surrealismo da guerra entra em um novo ciclo. Transformando o vale florestal gelado em um palco para um absurdo cruel e incompreensível. De cima, diretamente sobre o aço blindado do T-34 escondido, caem pesadas caixas de pinho bruto com um baque surdo. A infantaria inimiga, de forma eficiente e metódica, organiza um depósito de munição de vanguarda sobre a superfície perfeitamente plana de um enorme monte de neve fresca. Os alemães empilham rudemente contêineres maciços com pesadas granadas de artilharia de 75 mm sobre a máquina camuflada. A torre, oculta sob uma espessa camada de terra congelada e cal corrosiva, suporta uma pressão externa colossal. A suspensão de barras de torção do tanque, congelada até o núcleo metálico, geme de forma quase inaudível e forçada sob o peso adicional de centenas de quilos de carga mortal alheia. Dentro do compartimento de combate apertado e hermeticamente fechado, cada som de rangido ecoa como uma dor física aguda nos nervos esticados ao limite. A fronteira psicológica da sobrevivência apaga-se completamente. A verdadeira sobrevivência na guerra é a habilidade sobre-humana de tornar-se um nada absoluto, quando a morte armada senta-se confortavelmente sobre seus ombros. Através das frestas técnicas microscópicas das escotilhas lacradas da torre, infiltra-se na cripta de aço congelada o cheiro forte e provocante de café em grão quente. Os soldados inimigos fazem uma pausa noturna despreocupada. Eles sentam-se no teto da torre, apoiando as costas relaxadamente no longo canhão de 76 mm escondido, bebendo lentamente a bebida escaldante de cantis de alumínio e contando piadas de trincheira em voz alta e estrondosa. O riso gutural e o tilintar do metal contra a crosta de gelo cortam os ouvidos dos tanquistas trancados abaixo, como uma lâmina de barbear. A temperatura no espaço confinado do compartimento de combate mantém-se estável e implacável, na marca mortal de 20 graus negativos. 4 homens enrijecem inevitavelmente no inferno de gelo, ouvindo tensamente como, a meio metro acima de suas cabeças, ferve a vida farta do inimigo. O sangue nas veias engrossa. Cada movimento forçado causa uma dor articular lancinante. A noite profunda finalmente traz o entorpecimento esperado ao acampamento inimigo. As conversas guturais cessam, sendo substituídas gradualmente pelo ronco rítmico e compassado das sentinelas alemãs. Chega o momento do trabalho desesperado e invisível aos olhos.
A escotilha de emergência inferior no assoalho do tanque afasta-se silenciosamente, milímetro por milímetro. Duas sombras magras deslizam para a escuridão invernal absoluta. O municiador Gromov e o mecânico Petrov iniciam seu ritual de reparo noturno e suicida. A esteira, mutilada e rompida por um impacto cinético, exige restauração imediata. Consertar um elo de aço pesado na escuridão densa, sob um frio rigoroso, estando no centro de um posto avançado alemão, é uma tarefa que desafia as leis da física. É um trabalho de sapa complexo, um esforço muscular errado, um golpe acidental de ferro contra ferro, e o tilintar alto acordará instantaneamente o batalhão adormecido. Os dedos do mecânico Petrov, há muito privados de luvas de proteção, grudam fatalmente no maciço pino de aço da lagarta. A pele fina racha instantaneamente, deixando manchas de sangue que se cristalizam rapidamente no metal gelado. Usar a marreta pesada padrão é categoricamente proibido. Vai, alavanca, mais forte! Sussurra Gromov sem som, cuspindo saliva salobra na neve. Não vai, a graxa congelou de vez. Expira Petrov pesadamente com um sibilo. Empurra com o ombro, senão de manhã, eles nos queimam aqui dentro. Os combatentes unem lentamente os elos maciços rompidos com a ajuda de alavancas curtas, firmemente envoltas em trapos sujos para o abafamento total do som. O peso de um único elo de aço fundido ultrapassa os 30 quilos. Os músculos das costas e antebraços sofrem cãibras dolorosas devido à tensão estática colossal de várias horas. O suor frio escorre em bicas por seus rostos cinzentos e transforma-se em cristais de gelo nas sobrancelhas. A cada longa noite, eles conquistam obstinadamente da morte alguns milímetros de acoplamento de aço. Enquanto do lado de fora, sob o frio intenso, ocorre a batalha silenciosa pelo sistema de rodagem, dentro do tanque gelado, opera-se outro milagre. O operador de rádio Sokolov, equilibrando-se no limite de um colapso térmico, realiza uma façanha profissional. A estação de rádio padrão da série 10RT foi seriamente danificada durante o primeiro impacto. A partir de curtos pedaços de fio de cobre e válvulas sobressalentes, ele monta um receptor funcional diretamente sobre os joelhos. Dedos entorpecidos pelo frio torcem contatos na escuridão impenetrável. A preciosa carga das baterias é consumida gota a gota. A energia é criticamente necessária para a futura partida do motor. A interceptação de rádio a partir daquela vala comum começa com um chiado baixo de fundo. Sokolov pressiona firmemente os fones de ebonite contra as orelhas congeladas, forçando a audição inflamada. Através das densas interferências atmosféricas, irrompe um código Morse alheio e rápido. O operador de rádio traduz febrilmente pontos e traços para um pedaço de papel engordurado com um pedaço de madeira carbonizada. A mensagem cifrada traz informações estrategicamente vitais e extremamente claras. As unidades de choque da Wehrmacht estão terminando o reagrupamento de forças. Prepara-se uma ruptura maciça nas posições das tropas soviéticas. A ofensiva geral está rigidamente marcada para o próximo amanhecer. O inimigo acumula blindados secretamente neste exato quadrado, sem suspeitar minimamente que seus radiogramas secretos estão sendo lidos pela tripulação de uma máquina enterrada viva. Comandante, eles estão acumulando forças. Ataque ao amanhecer. Resmunga Sokolov, entregando o papel. Desligar baterias. Poupar energia para a partida. Responde Semyonov secamente, amassando o papel. No olhar baço do comandante, brilha uma determinação fria e implacável. Um cerco de fogo logo se fechará no pescoço de toda uma divisão de infantaria soviética, se esses dados inestimáveis não cruzarem a linha de frente. A tripulação deixa de ser uma vítima passiva das circunstâncias. Eles se transformam em uma lâmina invisível erguida contra a própria garganta do inimigo que avança. O reparo da lagarta quebrada deve ser concluído antes do nascer do sol, a qualquer custo. O preço deste nascer do sol são milhares de vidas de soldados soviéticos. O ataque vindo debaixo da neve exige coordenadas de artilharia precisas.
O operador de rádio Sokolov está sentado diante da estação de rádio congelada. 8 dias de anabiose glacial destruíram quase completamente a capacidade das baterias de chumbo de bordo. A tensão na rede elétrica da máquina cai para o mínimo crítico. Os dedos do operador de rádio são uma ferida contínua, com falanges enegrecidas pelo congelamento profundo. A pele racha com um estalo seco a cada movimento microscópico. Sokolov deita o peito pesadamente sobre o metal frio do aparelho. Ele tenta transferir os restos miseráveis de calor de seu corpo exaurido para as válvulas de vidro congeladas. Entrar no éter aberto a partir do centro de um posto alemão significa 100% de probabilidade de detecção. Os radiogoniômetros inimigos captarão o sinal potente em questão de minutos. Mas não resta outra escolha. Sokolov aperta convulsivamente o manipulador de ebonite. Ponto. Traço. Contato. Uma fina faísca elétrica estala através do ar úmido e confinado do compartimento de combate. Um impulso curto e desesperado voa para o vazio noturno. O éter responde apenas com um chiado estático morto. O operador de rádio bate na chave monotonamente, repetidas vezes. Seus dentes se esfarelam pela tensão das mandíbulas travadas. De repente, através da densa cortina de interferências, irrompe um bip fraco e intermitente de código Morse. A estação de rádio do fronte recebe o sinal. Os dados precisos de inteligência seguem para o quartel-general. A ordem de resposta para a ruptura é recebida. Na guerra, a esperança é apenas uma probabilidade matemática nua, multiplicada pela teimosia animal humana. Do lado de fora, começa uma movimentação tática febril. O acampamento alemão acorda exatamente 2 horas antes da ofensiva geral planejada. O inimigo concentra forças de choque de forma maciça. Ao redor do T-34 camuflado, ferve instantaneamente uma agitação frenética pré-combate. Centenas de botas ferradas pisoteiam a neve diretamente ao redor das lagartas de aço invisíveis. Os motores dos blindados inimigos rugem no ar gélido, envenenando o espaço com gases de escape acres. Batem os ferrolhos dos fuzis. Diretamente no teto da torre, sobre a carapaça de cal branca, metralhadores alemães instalam um ninho de metralhadora pesada. O tripé metálico arranha a crosta de gelo com um rangido asqueroso e prolongado, exatamente acima da cabeça do comandante Semyonov. A pressão sobre o psicológico exaurido da tripulação atinge sua massa crítica. Quase não resta oxigênio dentro da casamata blindada. 4 homens respiram de forma intermitente o ar pesado, saturado de dióxido de carbono. Seus pulmões contraídos queimam com um fogo químico a cada inspiração rasa. Nesse exato momento, abaixo, sob o assoalho gelado da máquina de 40 toneladas, ocorre o principal esforço técnico. O mecânico Petrov e o municiador Gromov concluem a última fase do trabalho na escuridão. As bordas rasgadas da pesada esteira de aço finalmente se unem. Com mãos congeladas e exangues, os combatentes cravam o último pino de conexão. O metal fundido entra nos encaixes com um rangido baixo. O elo está rigidamente preso. 8 dias de um trabalho noturno infernal sob um frio de 20 graus foram concluídos com sucesso. Os dedos de Petrov congelam-se definitivamente na pesada alavanca de ferro. O mecânico arranca-os sem som, junto com a camada superior de tecido vivo, ignorando a dor física aguda. O sangue espesso cristaliza-se no frio no mesmo segundo. O reparo do sistema de rodagem está terminado. Os combatentes rastejam de volta para o compartimento de combate apertado, através da escotilha de escape inferior. A espessa tampa blindada é lacrada por dentro. A tripulação está reunida novamente. Eles estão sentados na escuridão total e surda, arquejando pesadamente em busca dos restos do precioso ar. Lagarta presa, elo no lugar, relata Petrov com voz abafada, limpando o suor sangrento com a manga suja. Pressão nos cilindros. Preparar partida. Soa a ordem curta de Semyonov. Não há absolutamente nenhuma emoção na voz do comandante. Apenas um automatismo profissional de aço, calculado nos mínimos detalhes. Dar partida no potente motor a diesel,
V2 após 8 dias inteiros de congelamento profundo é uma tarefa além das tolerâncias técnicas. O óleo do motor no cárter há muito se transformou em um betume espesso e pétreo. O combustível diesel perdeu completamente sua fluidez. O motorista mecânico Kovalyov abre lentamente as válvulas dos cilindros de ar comprimido. O motor de arranque elétrico jamais giraria o virabrequim congelado. O sistema de partida pneumática é sua única ferramenta. A alta pressão atinge os cilindros diretamente com um sibilo agressivo. Ouve-se um estrépito metálico pesado e forçado. Os enormes pistões recusam-se terminantemente a sair do lugar. O metal range alto devido ao atrito interno colossal. 40 toneladas de aço dos Urais entram em um combate físico feroz contra o frio rigoroso. Vai, funciona, sussurra Kovalyov furiosamente, calcando o pedal de combustível até o assoalho com uma força incrível. Segundo golpe de ar. Terceiro impulso de força. Os cilindros congelados comprimem a mistura combustível. O ar dentro do compartimento de combate vibra levemente com a tensão. Ocorre a detonação esperada. Uma explosão surda e estrondosa na câmara de combustão. Depois, outro golpe potente. O diesel de 12 cilindros estremece bruscamente com todo o seu corpo de várias toneladas e emite um rugido primitivo e ensurdecedor. Esse som monstruoso rasga a manhã gélida e silenciosa, como uma granada de grosso calibre explodindo a queima-roupa. Os largos canos de escape expelem bruscamente uma coluna espessa e negra de fumaça asfixiante, diretamente nos rostos pálidos dos soldados alemães atônitos. O monte de neve perfeitamente plano e branco começa a se mover de repente. A terra congelada sob as botas da infantaria inimiga estremece. A espessa carapaça de gelo, que prendia firmemente a blindagem frontal, cobre-se instantaneamente com uma rede densa de rachaduras profundas. Kovalyov puxa bruscamente as duras alavancas de controle com as duas mãos, lançando a máquina para a frente, e, simultaneamente, engata com força as embreagens de direção. 40 toneladas de blindagem pesada realizam um arranque animal e furioso. A crosta de cal estilhaça-se em todas as direções com um estrondo ensurdecedor em milhares de fragmentos afiados. As pesadas caixas de pinho bruto com granadas de artilharia voam pelos ares. A guarnição da metralhadora alemã, instalada na torre camuflada, despenca com gritos lancinantes diretamente sob os elos das lagartas que trituram o solo congelado. O acampamento inimigo mergulha em um caos sangrento e incontrolável em uma fração de segundo. A imensa máquina de aço descarta sua máscara branca de forma espetacular e implacável. Sob os pedaços de gelo quebrado, revela-se o aço blindado verde escuro. O entorpecimento gélido de vários dias foi rompido. O silêncio mortal é substituído instantaneamente pelo estrondo do coração a diesel, operando em rotações máximas. "Granada explosiva! Carregar!" grita Semyonov, colando-se à ocular fria da mira periscópica. "Pronto!" ruge Gromov como um louco, socando o pesado cartucho unitário diretamente na culatra do canhão com um golpe potente. O estalido brusco do fechamento da culatra em cunha. O golpe seco do percussor. A torre pesada gira 180 graus com o uivo dos motores elétricos, reduzindo as caixas de madeira a estilhaços. O canhão de 76 milímetros cospe uma coluna de fogo longa e ofuscante, diretamente na multidão densa da infantaria alemã em pânico. A onda de choque derruba as tendas de lona e vira as pesadas cozinhas de campanha. O tanque T-34 irrompe de sua armadilha de gelo para o amplo espaço operacional, iniciando seu caminho mortal. O caminho mortal da máquina de 40 toneladas começa com uma investida esmagadora. O T-34 invade as trincheiras alemãs em velocidade máxima, transformando as estruturas de engenharia de campo em um descampado revolvido. Já não é um monte de neve camuflado, mas um bloco de energia cinética pura, envolto em 45 milímetros de blindagem dos Urais. O motorista mecânico Kovalyov não procura caminhos alternativos no tão esperado espaço operacional. Ele direciona os largos elos de aço das lagartas diretamente contra os ninhos de metralhadoras fortificados do inimigo.
As leis da física no combate funcionam de forma infalível e cruel. O peso enorme de 40 toneladas de metal em movimento quebra as espessas vigas de madeira dos abrigos como gravetos secos. O arame farpado enrola-se nas rodas tratoras com um guincho metálico estridente, arrancando as estacas da terra congelada. O solo gelado espirra para todos os lados em fragmentos de gelo, misturados com armas retorcidas e equipamentos rasgados. A infantaria inimiga foge em pânico, jogando os pesados fuzis na neve profunda. O choque psicológico da aparição repentina de uma enorme máquina soviética do centro de seu próprio acampamento paralisa a vontade dos soldados da Wehrmacht de forma mais eficaz que uma barragem de artilharia. Canhão à frente! Perfurante! Resmunga o comandante Semyonov. Em sua garganta, tudo secou devido à fumaça acre da pólvora e à adrenalina despejada no sangue. Pronto! Ruge o municiador Gromov, socando o pesado cartucho de latão na culatra com um golpe potente da palma da mão. Fogo! O disparo a queima-roupa rompe os tímpanos. O cano da peça de 76 milímetros recua com um estrondo pesado, expelindo a cápsula incandescente no piso de ferro do compartimento de combate. A granada perfurante corta o espaço gélido com um uivo e reduz a pó metálico um canhão antitanque alemão camuflado. Estilhaços afiados do escudo de aço da peça voam com um sibilo para o solo gelado, dizimando a guarnição. Restam apenas 3 granadas na dotação de munição do tanque, um mínimo insignificante para romper o cerco. O ex-artista Gromov trabalha em um automatismo animal puro. Os dedos esfolados e sangrentos, queimados pela cal, encontram sem erro o tipo necessário de munição pesada no suporte. Os movimentos são refinados até o reflexo muscular. Nenhum pensamento sobre salvação ou morte. Apenas o ritmo rígido de carregamento do canhão e extração das cápsulas deflagradas. Carregar explosiva! Mira no abrigo da direita. Pronto! Disparo! A segunda granada transforma o ninho de metralhadora em uma cratera negra e fumegante. A onda de choque estremece a pesada máquina de combate até os alicerces. Kovalyov extrai os últimos cavalos de potência do diesel de 12 cilindros. O motor V2 uiva em rotações máximas, devorando os restos do combustível gelado e espesso. A temperatura no compartimento do motor sobe rapidamente, contrastando bruscamente com o frio cruel de 20 graus lá fora. O tanque voa em velocidade máxima pela imensidão de neve virgem. Começa uma corrida frenética pelo campo branco aberto. Faltam exatamente 2.000 metros para a floresta escura e salvadora, onde as unidades de infantaria soviéticas mantêm uma defesa cerrada. 2.000 metros de espaço aberto e uma barragem contínua de fogo de artilharia. O inimigo finalmente se recupera do choque inicial. A artilharia alemã abre um fogo de barragem denso contra o alvo em movimento. A planície de neve ao redor da máquina que tenta a ruptura levanta-se em enormes colunas negras de solo congelado e estraçalhado. O estrondo das explosões de granadas pesadas funde-se em um único rugido contínuo que esmaga o psicológico. A potente onda de choque golpeia a blindagem de aço repetidamente, fazendo toda a tripulação estremecer. Dentro do compartimento de combate apertado, paira uma névoa densa, acre e azulada de pólvora queimada. Não há absolutamente nada para respirar. A severa privação de oxigênio causa círculos escuros diante dos olhos. Mantenha o curso! Não mostra a lateral! Grita Semyonov, colado à ótica da mira. O vidro do visor está coberto de lama e fuligem negra. Mantendo! Vou para a ruptura! Responde Kovalyov entre dentes cerrados. Suas mãos agarram-se definitivamente às duras alavancas de controle de aço, com os nós dos dedos brancos. Os músculos das costas queimam com um fogo insuportável devido à tensão estática. Um súbito e terrível impacto cinético abala o tanque. O tilintar ensurdecedor do metal espesso rompendo-se golpeia os tímpanos.
Uma concussão pesada abate-se sobre a tripulação, tirando a orientação espacial. Uma granada perfurante alemã de calibre 75 mm atinge exatamente a placa de blindagem frontal inclinada do chassi. O cálculo de engenharia dos projetistas de tanques soviéticos justifica-se plenamente nas condições de um combate real e cruel. O ângulo de inclinação correto da placa frontal faz com que o projétil de aço inimigo ricocheteie com um uivo agudo e estridente para o céu cinzento de inverno. A blindagem aguentou o impacto direto, mas, dentro da cabine de aço, a carepa metálica salta devido à tensão colossal. Estilhaços quentes e afiados cravam-se na bochecha do operador de rádio Sokolov. O rapaz nem sequer grita. O choque da dor foi completamente bloqueado pelo organismo. Há apenas um zumbido paralisante na cabeça fustigada e o instinto animal de sobrevivência. "O sistema de rodagem está vivo?" Pergunta o comandante com voz rouca, cuspindo sangue. "Estamos puxando, indo na rotação máxima", ruge o motorista mecânico, sem reduzir a velocidade. O tanque T-34, severamente castigado, coberto por uma fuligem espessa e cicatrizes profundas de impactos diretos de artilharia, avança implacavelmente em direção à borda da floresta. O municiador Gromov golpeia o último cartucho unitário contra a culatra. É a derradeira chance de destruir o obstáculo. Logo à frente, em meio à neve, surge a silhueta angular de um canhão autopropulsado alemão. O inimigo gira a superestrutura às pressas, preparando-se para desferir um tiro mortal à queima-roupa. "A última! Perfurante! Na mira! Fogo!" A voz do comandante Semyonov rompe em um grito rouco. A máquina de dezenas de toneladas estremece com o recuo violento. O projétil soviético perfura a casamata da autopropulsada alemã. A detonação da munição explode o blindado inimigo em pedaços de metal em chamas. O caminho está finalmente livre. A faixa da salvadora floresta de coníferas aproxima-se rapidamente das frestas de visão. Kovalyov reduz bruscamente as rotações do motor. O diesel cospe fumaça cinzenta, pesado e forçado, mas continua obstinadamente empurrando a massa de aço para frente. De repente, à frente, logo acima das copas escuras dos altos abetos congelados, um sinalizador verde sobe sibilando para o céu cinzento. São os nossos. A linha de frente foi rompida com sucesso. O tanque, em velocidade mínima, rasteja pesadamente para a extremidade leste da floresta. As lagartas danificadas trituram com um ruído metálico a neve profunda misturada com galhos de abeto quebrados. O motor finalmente engasga e morre de vez. Instala-se um silêncio agudo e opressor, quebrado apenas pelo estalido do metal que esfria rapidamente sob o frio de 20 graus negativos. A pesada escotilha da torre abre-se para trás com um estrondo metálico. Semyonov, com um esforço sobre-humano, ergue-se com os braços enfraquecidos e projeta o corpo para fora. O ar gelado queima os pulmões exaustos. Ao redor, estão infantes soviéticos em trajes de camuflagem brancos e sujos. Em seus rostos enegrecidos pela fuligem da pólvora, congelou-se um choque absoluto e mudo. Os soldados olham em silêncio para a máquina de guerra desfigurada, ressuscitada dos mortos. Para a blindagem chamuscada e perfurada, para os pedaços de gelo sujo e cal de construção que ainda se agarram firmemente às soldas da torre. O silêncio mortal é rompido por um "Ura!" retumbante e em coro. Dezenas de combatentes correm em direção ao tanque congelado, abraçando com lágrimas a blindagem ainda quente. Mas, dentro do apertado compartimento de combate, não há alegria nem triunfo. 4 homens no limite da exaustão desabam pesadamente sobre o piso de metal, forrado de estojos de munição deflagrados. A fisiologia brutal finalmente cobra seu preço. A adrenalina salvadora recua instantaneamente, deixando para trás apenas um vazio devastador, uma dor lancinante nos membros congelados e a consciência clara do dever cumprido. O cumprimento da tarefa tática ocorreu. A sobrevivência não é um milagre, mas apenas um cálculo correto. No entanto, à frente da tripulação exausta, surge um novo obstáculo, cujo enfrentamento exigirá tanta vontade e persistência quanto o próprio rompimento sob fogo.
O rompimento sob fogo terminou, mas o brutal embate físico é substituído por um confronto gélido com a burocracia militar. O abrigo do comando exala umidade, mofo e o cheiro acre de tabaco barato. A tripulação exausta permanece imóvel diante da mesa do comando, feita de tábuas brutas. Em seus rostos encovados, fixou-se uma crosta negra de sangue coagulado, óleo de motor e fuligem de pólvora entranhada. O uniforme de algodão está rígido como uma carapaça de gelo, devido ao suor congelado. O capitão Voronov, chefe de inteligência do setor, esfrega cansado os olhos vermelhos e inflamados pela insônia. Sobre a mesa à sua frente, repousam curtos relatórios manuscritos. 40 toneladas de aço blindado de primeira classe são impossíveis de esconder em um terreno nevado aberto. Isso contradiz fundamentalmente as leis da ótica, da física e o senso comum. Vocês estão aqui afirmando que passaram uma semana inteira sentados em um monte de neve no meio do acampamento alemão? Voronov diz secamente, afastando com desdém uma caneca de alumínio vazia. Um tanque T-34 não é uma agulha no palheiro. Suas dimensões exatas constam em todas as plantas de engenharia. 8 metros de comprimento. Uma torre enorme e angular. Nós alteramos a geometria de fábrica, camarada capitão. Resmunga o comandante Semyonov. Suas cordas vocais estão irremediavelmente queimadas pelo ar gélido e pelos vapores acres. Cal, água e neve. Apagamos completamente os ângulos. Histórias para o Tribunal Militar. Interrompe bruscamente o oficial do Estado-Maior. Equipamento de combate pesado não se camufla assim. Isso é uma violação grave do regulamento. O municiador Gromov, ex-artista civil, dá um passo pesado à frente. Suas mãos estão firmemente envoltas em bandagens sujas, escondendo queimaduras químicas profundas e purulentas, causadas pelo contato intenso com a mistura de construção. Dê-nos uma noite e qualquer máquina descartada da unidade de manutenção. Provaremos na prática. Voronov observa por um longo tempo os tanquistas chamuscados. O olhar frio e calculista do oficial do Estado-Maior colide de frente com a confiança absoluta e primitiva de homens que acabaram de voltar do outro mundo. No pátio dos fundos do batalhão de manutenção, há um BT-7 destroçado. Vocês têm até o amanhecer. A tensão animal do recente combate mortal é substituída gradualmente pelo trabalho febril noturno no campo de provas da retaguarda. O cansaço físico extremo paralisa os músculos, mas a ordem rígida aciona as profundas reservas ocultas do organismo humano exausto. O tanque leve BT-7 pesa quase 14 toneladas. Sua silhueta característica possui formas aerodinâmicas nítidas e angulares. A temperatura ambiente cai novamente de forma abrupta para 20 graus negativos. O frio cortante penetra até os ossos, mas a tripulação trabalha no ritmo preciso de uma linha de montagem sincronizada. Gromov lidera o processo com rigor. Água gelada, neve suja, cal de construção corrosiva. Mãos torturadas e sem sensibilidade, mergulham novamente até os cotovelos na massa química fervente. A dor física aguda torna-se um pano de fundo habitual, quase imperceptível. As arestas de aço afiadas da torre são metodicamente suavizadas por uma espessa camada de argamassa. Os paralamas largos desaparecem sob uma camada maciça de neve endurecida artificialmente. 4 soldados no limite da exaustão transformam deliberadamente o metal militar morto em um elemento orgânico da paisagem de inverno. Sem palavras inúteis ou queixas. Apenas a respiração ofegante e o ranger monótono de pás de sapa contra a terra dura e congelada. A pálida manhã de inverno assume lentamente seu lugar. Uma comissão de inspeção chega à periferia nevada do batalhão de manutenção. O capitão Voronov e um pelotão especial dos batedores mais experientes param na borda de um campo amplo. Diante deles, estende-se uma planície branca perfeitamente plana, pontilhada por crateras de artilharia, onde se vêem alguns acúmulos naturais de neve. Onde a máquina está escondida? Lança Voronov irritado, envolvendo-se melhor em seu capote. Procurem,
ouve-se a voz calma e abafada de Semyonov, vinda de algum lugar atrás da comissão. Os batedores espalham-se em leque pelo perímetro. Seus olhos treinados, acostumados a notar sem erro ninhos de franco-atiradores, minas e pontos de fogo ocultos, deslizam pela tela branca virginal. Um sargento experiente passa direto pelo maior dos montes de neve. Ele para por um segundo, tira do bolso uma carteira de fumo gasta e apoia pesadamente o ombro na borda dura e gelada do acúmulo de neve para acender um cigarro. O sargento não vê a máquina à sua frente. Ele está literalmente apoiando todo o seu peso na blindagem frontal invisível do tanque leve. O metal permanece em silêncio sob a espessa camada de gelo compactado. Abra a escotilha, ordena Semyonov, de forma seca e alta. O monte de neve perfeito, logo abaixo do cotovelo do sargento, subitamente apresenta uma rachadura profunda e irregular. A pesada escotilha superior da torre abre-se com um rangido metálico estridente. A crosta rígida de cal rompe-se com um estalo, caindo em grandes pedaços brancos. Do buraco negro do compartimento de combate, surge o rosto sujo de lama do mecânico Kovalyov. O batedor, em choque profundo, recua bruscamente, deixando cair o cigarro na neve. Sua mão move-se reflexivamente para o coldre da pistola. A cegueira da elite militar torna-se a melhor prova do impossível. Os oficiais do Estado-Maior congelam em um estupor mudo, olhando para a miragem desfeita. O método não convencional de Gromov quebra os padrões militares engessados e as instruções pré-guerra. 40 toneladas de blindagem pesada ou 14 toneladas de técnica leve. O peso e as dimensões não têm mais importância decisiva. O que importa é apenas o ângulo correto de inclinação da carapaça de gelo artificial, que refrata adequadamente a escassa luz de inverno. A astúcia humana vence as leis da ótica clássica. O valor das radiogramas entregues já fora totalmente confirmado pelas vidas salvas de milhares de soldados da divisão de infantaria, que evitou o ataque matinal do inimigo. O cálculo preciso sobre o ferro recebe o reconhecimento oficial do comando. A tripulação é imediatamente indicada para condecorações de Estado. Mas este sucesso local é apenas o começo. O algoritmo de ocultação, nascido no inferno gelado de Rizev, deve agora transformar-se em uma linha de produção massiva de invisíveis. A linha de montagem de invisíveis não começa nos gabinetes silenciosos, mas nos campos de provas da retaguarda, sujos e sulcados por lagartas pesadas. O sargento Gromov recebe a ordem de transmitir sua experiência de sobrevivência para os novos recrutas. O ex-artista civil, com as mãos queimadas pela cal, torna-se um instrutor militar implacável. Diante dele, perfilam-se cadetes jovens e impetuosos, além de comandantes veteranos que passaram pelos primeiros combates pesados. Eles estão acostumados a lutar estritamente pelas regras dos manuais acadêmicos. Olham para os dedos desfigurados e envoltos em bandagens do sargento com um ceticismo mudo. A guerra elimina rapidamente a arrogância, mas os hábitos de camuflagem regulamentar são os últimos a morrer. Um tanque é um pedaço de ferro morto. Corta Gromov secamente, caminhando diante da formação imóvel. Ele é cego e absolutamente surdo. Se vocês não o fundirem com o ambiente, queimarão lá dentro em 3 minutos de combate. Camarada sargento, as redes de camuflagem padrão estão claramente descritas no regulamento, responde um tenente, ajustando o cinturão. Sua rede padrão queimará junto com sua pele ao primeiro impacto de granada. Gromov para e lança um olhar pesado sobre o jovem oficial. Lama, argila, cal química, galhos quebrados. Esta é a sua única blindagem funcional. Vocês têm a obrigação de apagar a geometria de fábrica da torre. Caso contrário, é a morte. Começa um trabalho físico exaustivo, levando o organismo ao esgotamento total. A natureza torna-se o principal arsenal de camuflagem. A tecnologia de sobrevivência adapta-se a qualquer estação. No inverno, utiliza-se a cal corrosiva misturada com neve compacta. Na primavera e no outono, a salvação é a argila viscosa misturada com água gelada e grama seca.
No verão escaldante, aplicam-se toneladas de poeira, fixadas com óleo de motor usado e esfregadas com força na blindagem frontal. A natureza é implacável, mas oferece a única chance de enganar a ótica inimiga. Os tanquistas esfolam as articulações dos dedos até sangrar, esfregando com as mãos nuas a lama líquida no metal incandescente. A temperatura das placas de aço sob o sol de verão atinge facilmente os 50 graus. O suor acre escorre pelos olhos. A poeira entope os poros, transformando os seres humanos em sombras cinzentas. A verdadeira sobrevivência na guerra é a capacidade de descer aos instintos de uma fera, escondendo-se em uma toca profunda. O método não convencional espalha-se rapidamente por todos os setores da frente. O que ontem parecia um ato isolado de loucura de condenados à morte, hoje torna-se uma técnica tática mortal. A estatística implacável das perdas força o alto comando a reescrever as regras obsoletas. O reconhecimento oficial vem através do sangue derramado e das vidas preservadas. O algoritmo de Gromov é inserido nas novas instruções para as unidades de tanques. As tripulações não confiam mais exclusivamente na espessura do aço dos Urais ou na velocidade do motor V2. Eles aprendem a desaparecer. A dissolver-se no relevo em poucos minutos antes do início da barragem de artilharia inimiga. A escala da aplicação prática desta ideia atordoa o inimigo. Verão de 1943. Setor sul do Arco de Kursk. O calor pesado derrete o ar sobre a estepe. Uma coluna de blindados alemães avança insolentemente por uma estrada poeirenta. Os apontadores da Wehrmacht escaneiam o horizonte com óticas de primeira classe. A visibilidade é ideal. Nem um arbusto, nem uma depressão no terreno. A paisagem respira uma tranquilidade enganosa. Mas, logo na rota da coluna inimiga, a apenas 400 metros, jaz uma emboscada. A companhia do capitão Stepanov aguarda sua hora. 10 máquinas T-34 estão absolutamente invisíveis. Estão enterradas na terra dura até a base das torres. Por cima, uma camada espessa de argila queimada pelo sol e losna seca. Os canos de 76 mm estão envoltos em trapos sujos, indistinguíveis de troncos secos. As tripulações sufocam no calor insuportável dentro das caixas de ferro. O metal está em brasa. O ar está saturado de vapores de combustível e suor. Mecânicos perdem a consciência devido ao choque térmico, mas ninguém abre as escotilhas. A ordem é deixar o inimigo aproximar-se ao máximo. A distância encurta para 200 metros. O estrondo das lagartas alemãs ensurdece os ouvidos. A terra seca treme com a aproximação de centenas de toneladas de blindagem alheia. Subcalibre. No primeiro. Fogo! Ruge Stepanov no laringofone. Fogo! Respondem os apontadores. A estepe plana subitamente espelha uma tempestade de fogo. 10 tanques camuflados disparam sincronizadamente. Os projéteis pesados rasgam a blindagem frontal das máquinas alemãs. O blindado da vanguarda irrompe em uma tocha de fumaça. A torre quadrada voa para o lado devido à detonação interna. A coluna alemã para em pânico, sem entender a origem do fogo. A morte vem diretamente da terra vazia. A linha de montagem de invisíveis funciona de forma infalível. A vanguarda inimiga é destruída em 5 minutos. A ideia nascida no gelo de Rjev agora tritura as divisões alemãs. Esta experiência foi paga com sangue, mas seu valor reside no fato de que ela transcenderá seu tempo, transformando-se em um legado eterno. O legado eterno nasce na lama gelada das posições de vanguarda, saturadas de suor e óleo. Inverno de 1945, Prússia Oriental. Uma violenta tempestade de neve cobre a terra estrangeira. A linha de defesa alemã está eriçada com bunkers de concreto e fossos antitanque. Um ataque frontal significaria a aniquilação. No entanto, a companhia do tenente Novikov toma uma decisão diferente. Utilizam a experiência de Rjev, transformando a técnica de choque em fantasmas de gelo. As tripulações misturam com as mãos nuas a neve, a água gelada e a poeira de construção. A temperatura cai para 15 graus negativos. Os dedos são tomados por cãibras excruciantes. A pele racha ao vento, deixando rastros de sangue na blindagem.
Os tanques T-34-85 perdem seus contornos de fábrica. Na blindagem verde escura, cresce uma carapaça branca e sem forma. Centenas de toneladas de metal dissolvem-se na paisagem. Ao amanhecer, a planície branca ganha vida de forma assustadora. Enormes blocos de neve abandonam o torpor gelado a apenas 100 metros das trincheiras alemãs. O rugido dos motores funde-se com o estrondo dos disparos a queima-roupa. Projéteis perfurantes atravessam o concreto armado dos pontos de fogo. O golpe súbito paralisa o adversário. A linha de defesa é rompida em tempo recorde. O algoritmo de ocultação prova novamente sua eficácia. Este princípio de camuflagem atravessa fronteiras e décadas. Torna-se uma ferramenta universal de sobrevivência nos conflitos locais da segunda metade do século XX. Os continentes mudam, mas a física severa da guerra permanece imutável. A guerra continua sendo um trabalho pesado e sujo. A neve dá lugar à areia escaldante ou à argila das selvas. Em vez de cal, utiliza-se a poeira misturada com óleo usado, mas a base do método de Gromov continua viva. Sobreviver sob fogo significa fundir-se com o ambiente. Significa forçar o inimigo a olhar fixamente e não ver o canhão apontado para sua testa. Nas montanhas e nos trópicos, as tripulações continuam a esfolar as palmas das mãos, aplicando camuflagem natural na blindagem incandescente. Eles experimentam a mesma sede, o mesmo medo e a mesma adrenalina. Surge uma ameaça, segue-se uma solução instantânea. Os soldados tornam-se parte do relevo para desferir um golpe fulminante vindo do vazio. O embate entre tecnologias de ponta e a mente humana atinge um novo patamar na era moderna. O século XXI traz drones silenciosos, visores térmicos e radares potentes. Teoricamente, esconder uma máquina de muitas toneladas do olho eletrônico é impossível. A ótica digital registra as menores variações de temperatura. No entanto, a eletrônica colide com o fator imprevisível da vontade humana. O intelecto de um profissional encurralado sempre encontra uma maneira de enganar o microchip. A astúcia cria uma nova barreira ótica. A lama aplicada em camadas desiguais distorce a assinatura térmica do motor. Folhagens molhadas quebram a geometria do corpo metálico para a lente do drone. A câmera registra uma colina comum, enquanto sob a terra aguardam 50 toneladas de blindagem composta. A tripulação permanece em silêncio total, com todos os sistemas desligados. É a mesma tortura do silêncio de Rigev. E, novamente, o homem prevalece. O olho digital cega diante da astúcia primitiva do soldado. A história de sobrevivência desses tanquistas transcende os limites de um episódio da frente de batalha. Ela está gravada na história militar como o feito imortal de profissionais comuns. Esses homens não buscavam fama. Realizavam seu trabalho em condições extremas. O túmulo de gelo no desfiladeiro nevado fundiu seus caráteres em uma amálgama monolítica. Sua salvação não foi coincidência, mas um cálculo rígido, multiplicado por uma vontade de aço. Eles provaram que, mesmo quando as chances são nulas, o espírito humano permanece invicto. Nenhuma blindagem, calibre ou sensor digital é capaz de substituir o raciocínio frio e o punho de ferro de um combatente. A vontade do homem mantém a linha contra qualquer circunstância. A astúcia humana sempre se revela mais importante do que a tecnologia. O ferro é morto sem a ideia nele depositada. E a memória desta vitória da mente sobre a morte permanece viva para sempre.